mão de obra é um dos maiores desafios do setor da construção hoje. Uma questão que, se não for muito bem trabalhada, pode ser um obstáculo relevante para o crescimento do nosso setor. A boa notícia é que tem gente agindo. O Senai Nacional, em parceria com a CEBIC, lançou no ENIC 100 um plano nacional de capacitação, focado nas necessidades reais dos canteiros de obra. Eu sou a Maju Duarte e eu recebo aqui o Felipe Morgado, superintendente de Educação Profissional e Superior do Senai Nacional, para falar sobre o plano, os dados, os desafios que temos pela frente. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso Ncast. Eu que agradeço, Maju, um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para o futuro da construção civil. Maravilha. Acompanhe a gente aqui direto do ENIC 100. Felipe, a gente queria saber um pouco, e começar te perguntando sobre a formação de mão de obra na indústria da construção, né? O que vocês têm feito e como vem percebendo a evolução das demandas do setor? Olha, o Senai existe há 83 anos, né? Busca formar pessoas, ao todo já foram mais de 92 milhões de brasileiros que já estudaram no Senai. E a indústria da construção civil é protagonista nesse processo. O Senai sempre busca estar conectado com as demandas do setor e, principalmente, formar profissionais capacitados para que o setor possa ser mais competitivo, mais produtivo e ajudar o país a se desenvolver. O Senai está presente em 92% dos municípios brasileiros. Talvez uma das instituições de educação mais presentes e mais penetradas nos municípios, 92%. Só o ano passado, foram mais de 3 milhões de matrículas. Olhando para a indústria da construção, 92 mil profissionais foram formados pelo Senai. Desde uma formação mais inicial, que nós chamamos, que são cursos de qualificação profissional, olhando para a construção, pedreiro, carpinteiro, mestre de obras, passando por cursos técnicos, que é o técnico em edificações, e indo até a educação superior, com tecnólogo em edificações, com engenheiro civil, com pós-graduação, por exemplo, em BIM Manufacturing. Então, esse processo todo é o Senai ajudando o setor para tentar ter uma mão de obra mais qualificada. Um outro lado também que o Senai ajuda o setor é o lado da pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo novos materiais, ajudando a indústria a produzir inovação aplicada. E também a última vertente é a vertente da consultoria e da metrologia. Por exemplo, na indústria da construção, é necessário medir os concretos, testar a densidade do concreto para ver se ela está de acordo com as normas. O Senai ajuda a indústria da construção em metrologia, em consultoria, ajudar a indústria a ser mais produtiva. A gente vai conversar um pouquinho na frente, eu dou mais detalhes dessas ações. Mas o mais interessante é atender a demanda da indústria da construção. Estar na fronteira do conhecimento, ajudando o setor. E um DNA do Senai, saber fazer, que os nossos profissionais, de fato, cheguem preparados para o que eles vão encontrar na sua função. Para entender um pouco esses desafios do setor, que continuam gigantes, são muitos os desafios, vocês fizeram um diagnóstico super completo. Felipe, você pode compartilhar com a gente quais são os principais pontos de atenção desse diagnóstico? Olha, não só a gente, eu acho que a CEBIC também, no ano de 2024, ela fez vários estudos para entender o que está acontecendo em relação à formação de mão de obra qualificada. Então, o próprio Senai fez estudos junto ao Observatório Nacional da Indústria e a CEBIC. Então, vou trazer alguns dados, acho que para ajudar a gente a conversar. Primeiro, vou começar trazendo que a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, isso foi respondido pelos empresários, é muito grande. Na indústria da construção civil é 94%. E os empresários trazem como um desafio, se não encontrar essa mão de obra qualificada, até de ter que atrasar as entregas. Isso é muito, muito crítico. Mas tem outros lados interessantes e positivos. Primeiro que os trabalhadores estão, segunda opção deles, que eles mais esperam do trabalho na indústria da construção, a segunda opção é se requalificar, se manter atualizado. Então, ou seja, os trabalhadores estão
aptos e interessados em estudar. Agora, tem outros fatores que trazem essa falta de mão de obra. Primeiro, o desafio do setor, né? A indústria da construção ela é um empreendimento, depois outro empreendimento, a gente diz assim, é nômade, né? Cada momento está então o processo de formação tem que acompanhar esse deslocamento. Um outro fator que apareceu também nas pesquisas é a questão do interesse da sociedade em ir para a indústria da construção, principalmente o jovem. Isso é algo que não só apareceram nas pesquisas que a CEBIC fez, como também nos dados que a gente levantou. Hoje, o Brasil tem menos, o jovem brasileiro, o jovem de 14 a 24 anos, antes da pandemia, era cerca de 20% da força de trabalho da indústria da construção. Agora, é menos de 16%. Então, o interesse do jovem em ir para a indústria da construção vem diminuindo. E aí cabe a gente, né, tanto as instituições de formação quanto as empresas, mostrar que a indústria da construção ela tem se modernizado, ela tem introduzido muita tecnologia e que existe vários equipamentos e vários processos que evoluíram para que não fica com aquela imagem de uma indústria muito braçal e que exige muito o corpo apenas. Então esse é um esforço que a gente tem que fazer para ajudar. E, por último, para trazer um pouco do contexto, o interessante é que mulheres passam a se interessar pela indústria da construção. A gente vai falar um pouco do programa mais à frente, mas hoje apenas 10% da força de trabalho são mulheres. Só que no momento que a gente faz cursos envolvendo o setor, envolvendo a comunidade, focado em mulheres, a gente abre uma turma e vem 8, 10 vezes mais o número de candidatos interessados. Ou seja, existe uma procura. Por quê? Porque principalmente as mulheres, mas também eu acho que toda a sociedade, acho que ela desconhece muitas vezes do quanto que a indústria está remunerando bem, o quanto que a carreira da indústria da construção civil ela é promissora para que os trabalhadores possam crescer rapidamente. Acho que existe ainda um esforço de comunicação, né, para mostrar essa nova indústria, a indústria da construção civil mais moderna e mais produtiva. Uma transformação cultural, né? Isso. Para poder... É um grande desafio, né? E a gente está com algumas soluções em conjunto com a CEBIC para melhorar e atender esses dados que eu acabei de passar. Ótimo, Felipe. Depois desse panorama, vamos pensar agora em solução também. Durante o ENIC 100, vocês lançam o Plano Nacional de Capacitação para a Construção Civil. O que esse plano traz de novo para o setor? Olha, esse plano tem uma história muito interessante. O Senai procurou a CEBIC falando, olha, nós estamos com uma meta de criar programas nacionais, o Brasil está crescendo e a gente sabe que com o crescimento tem impacto direto nos setores intensivos de mão de obra, nos setores estratégicos. E a construção é um setor estratégico. Então nós procuramos a CEBIC falando, olha, gostaríamos de criar um plano juntos para atender essa demanda, uma vez que o Brasil está crescendo. E o que foi mais interessante é que a CEBIC falou, olha, e a gente estudou bem os problemas que existem e as dificuldades que o setor enfrenta sobre a formação de profissionais e sobre a dificuldade de encontrar novos profissionais qualificados. E o que foi interessante é que a construção encaixou muito bem. Sabe quando duas instituições se encontram no momento certo, que tudo flui? Casamento aí que deu certo. Isso, no momento certo. Então, esse plano, foi a criação desse Plano Nacional de Capacitação para a Indústria da Construção, onde ele traz alguns diferenciais. O primeiro diferencial está relacionado aonde o trabalhador vai ser formado. Nos estudos foram apresentados que o deslocamento da população para ir até uma escola do Senai, né, é bem complexo, uma vez que ele já trabalha muitas vezes durante o dia e ele quer uma nova profissão.
Então, o primeiro aspecto é os cursos vão acontecer dentro dos canteiros de obras, acompanhando todo o processo produtivo da construção. E o segundo aspecto interessante é que a indústria da construção ela vai ser uma super parceira. Qual a parceria? Além de o curso acontecer dentro do canteiro da obra, os alunos serão contratados como serventes ou ajudantes de obra, dependendo da região tem um nome, mas eles serão contratados. Durante o trabalho, eles vão poder fazer 50% do curso no horário de trabalho e os outros 50% do curso logo após o horário de trabalho. Então, não vai ser necessário o deslocamento. Com isso, a gente ajuda a crescer e a formar novos profissionais e ajudar aqueles profissionais que já são serventes a crescerem, se transformarem em pedreiro de revestimento, em pedreiro de alvenaria, em carpinteiro, em amador de ferro, né, em mestre de obras. Então, tem todo... É lógico que é uma carreira, né, mas esse aspecto dele poder estudar dentro do canteiro e estudar junto com quem? Pode ser um instrutor do Senai, se for uma turma grande, de mais de 20 alunos, ou pode ser profissionais da própria empresa, que o Senai faz uma capacitação, tem uma metodologia já testada e de sucesso, aonde o Senai, então, acompanha esse processo formativo e faz uma avaliação para verificar se, de fato, o trabalhador conseguiu adquirir essa competência. É o aprendizado na prática, Exatamente. Sala de aula no canteiro. E acompanhando a obra. Então, imagine, o servente, a obra está no momento, então, do reboco. Então, poxa, o instrutor dele é o mestre de obras, por exemplo. Então, ele já vai... Lembra aquilo que a gente estudou? Olha aqui como é o correto. Então, além de ter a prática no canteiro de obras, ele também, durante o seu trabalho como ajudante, ele já vai ver a prática sendo aplicada com qualidade, né? Então, a carreira vai começando a estimular. Esse é uma vertente do programa, do plano, né? A formação no canteiro de obras. Esse nome desse projeto chama Aprendendo a Construir. Então, você está aprendendo a construir junto com a indústria. Outro aspecto também interessante que está dentro desse plano é a relação de aqueles trabalhadores que já estão nas obras, eles poderem se qualificar, se especializar, se aperfeiçoar. Então, existem vários cursos que o Senai tem, mais curtos, aonde serão disponibilizados para esses trabalhadores, tudo de forma gratuita, para que ele possa estudar e continuar estudando. Então, a gente está com o objetivo de expandir a formação de profissionais por meio, começando da base. Tá? Por que a gente decidiu isso? Porque, de acordo com o estudo do setor, eles não têm dificuldade de encontrar ajudantes. Então, se não tem dificuldade de encontrar ajudantes, vamos começar por os ajudantes e aqueles que têm interesse em se desenvolver e construir uma carreira, o Senai, junto com a indústria, vai fazer essa formação. E essa formação vai ser ao longo da obra e formações curtas, porque a gente sabe que o trabalho exige um esforço. Então, a gente tem que conectar a formação, a prática, que é o mais importante, e, lógico, 50%, imagine, 50% do curso no horário de trabalho. Então, a empresa está se disponibilizando a ceder parte dessa hora que o trabalhador está sendo remunerado para ele estudar, e a outra parte voluntário. Né? O trabalhador de forma voluntária, poxa, eu vou crescer, é uma oportunidade. Então, o Aprendendo a Construir eu acho sensacional, é um programa já reconhecido e que a gente vai dar uma escala nacional. O Brasil todo, do Senai, vai oferecer de forma gratuita para as empresas essa formação. E uma outra vertente, uma segunda vertente, que é Elas Constroem. Aí já tem uma mudança. Qual a mudança? Em vez de ser no canteiro de obras, a gente sabe que somente 10% das mulheres estão da força de trabalho da construção civil são mulheres, né? Então, a gente sabe que muitas vezes a empresa não está preparada para receber esse público. Então, o que o Senai, junto com os parceiros, junto com o Sinduscom, junto com todas as empresas, ajudar no processo de acolhimento, de seleção das mulheres,
fazer uma formação no Senai e a própria CEBIC, junto com seus associados, vai ajudar ao processo de inserção dessa mulher no mercado de trabalho. Uma oportunidade muito interessante para várias mulheres que estão em algumas profissões talvez estagnadas, por exemplo, em serviços de conservação, de limpeza, e a carreira na construção é muito interessante e elas podem rapidamente ter um benefício. Eu gosto de falar nessa questão de mulheres porque eu lembro que há 4 anos atrás, o melhor pedreiro de revestimento do Senai, que foi participar num campeonato mundial de profissões, era uma mulher. Então, a gente muitas vezes imagina, não, a mulher não pode ser, exige um esforço um pouco maior. Isso que eu ia te perguntar também, né? Existe ainda esse preconceito? Sim, aí é algo que precisa ser combatido. E essa posição da CEBIC de estimular o enfrentamento desse paradigma, com esse programa Elas Constroem, esse programa nasceu dentro da CEBIC. Então, isso é interessante, o Senai está abraçando isso junto, para que a gente consiga, no mínimo, aí uma turma em cada estado no Brasil e, de acordo com a demanda, a gente ir ampliando esses profissionais. Eu acho assim, sensacional essa oportunidade de uma formação em massa, né, o Senai, junto com a empresa, junto com os sindicatos da construção, junto com a CEBIC, se unindo para fazer essa formação de trabalhadores e também até um olhar mais cuidadoso com as mulheres para conseguir, de fato, reduzir esses indicadores da percepção de falta de mão de obra. Com certeza, uma equidade, né, no mercado de trabalho também, né? E o desafio da qualificação que a gente vê que é urgente é também estrutural, né? Na sua análise, o que o setor como um todo precisa fazer, né? E nesse aspecto eu digo empresários, entidades, gestores, para garantir que essa transformação aconteça. Olha, eu acho que o primeiro passo já está sendo dado com o lançamento desse plano, né? É óbvio que exige um esforço, né? Um esforço da empresa de entender da importância de um profissional qualificado, um esforço do Senai de disponibilizar essa vaga e um esforço do trabalhador de entender o valor da construção. Eu traria algo para acrescentar, a gente, o Senai, junto com o setor, ajudar a acelerar o processo de introdução de novas tecnologias construtivas no setor, a industrialização da construção civil, né, de produção de moldes, produção industrial para depois ser montados dentro do canteiro de obras. Então, acho que esse processo pode ser acelerado, né? O Senai tem um programa que, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, o MDIC, em conjunto com o BNDES, a BDI, FINEP, Embrapi, são vários atores, SEBRAE, são vários atores que o governo criou, junto com todos esses atores, o programa chamado Brasil Mais Produtivo. E o que é esse programa? Ele tem são 4 fases. Uma fase de sensibilização das empresas com acesso a conteúdo de cursos gratuitos. Uma segunda fase, o SEBRAE ajudando o gestor das empresas a terem um processo de gestão mais produtivo. A terceira fase entra o Senai de uma maneira bem interessante. O Senai faz uma consultoria junto com as indústrias da construção também, né, onde essa consultoria já tem uma metodologia de Lean Construction, né, que é trazer a processos enxutos para a produção da indústria da construção, aonde tem uma garantia de produtividade. E eu fiquei bem contente que eu pedi os dados, foram mais do ano passado, né? As empresas da indústria da construção que participaram desse processo tiveram um ganho de produtividade de 60%. Imagine a economia que não foi para esse setor, né, para esse empresário, porque são para micro, pequenas e médias empresas, né? Então, consultoria de produtividade e também uma formação profissional, aí sim, uma formação mais especializada, curta, mas especializada. Então, olha, eu quero uma formação de orçamentação em BIM.
Então, tem um curso do Senai para a equipe lá que está trabalhando dentro da gestão da obra, como melhorar o seu processo de orçamentação. Então, tem vários cursos que o Senai oferece para juntos, consultoria e o curso, aumentar a produtividade. E isso é bem interessante. A produtividade não só por meio de ferramentas, mas também a produtividade por meio de eficiência energética. Tem duas vertentes. Uma vertente focada no Lean, né? E uma segunda vertente focada na eficiência energética. E os resultados estão impressionantes. O foco é atender 33 mil indústrias como um todo, né? Salvo engano, já estamos perto de 1.700 indústrias da construção, demandando já serviços já contratados, é gratuito para micro e pequena empresa, então já contratados com o Senai, e o Senai então está junto com a empresa desenvolvendo esse processo para ajudar a produtividade. Então a sua pergunta é, olha, o que fazer? Temos um passo, um outro passo em relação à tecnologia, em relação à produtividade está sendo dado, e o último passo é o passo da transformação digital, né? A gente sabe que a inteligência artificial ela ajuda muito até a indústria da construção. É coisa de TI? Não. A inteligência artificial é algo que está transversal a todas as profissões. Nos corredores aqui fica do claro, ENIC né? 100, fica claro que a claro. Inteligência artificial chegou para ficar. E o que eu fiquei contente, eu analisei um estudo onde mostrou que no mundo, a cada ano, cresce 30% a mais o número de empresas investindo em inteligência artificial na construção. Tá? Então, não é só no processo de gestão da construção, mas também no processo de produção. Isso é muito interessante, é desafiador, e se tudo isso que eu falei acontecer, eu acho que a gente com certeza vai ter um Brasil aí mais desenvolvido e uma indústria mais forte. Felipe, muito obrigada por participar aqui do nosso Ncast. E pelos dados que você trouxe, eu acho que ficou bem claro que o futuro da construção passa sim pela sala de aula, pelo canteiro e pelas oportunidades que a gente abre para quem quer trabalhar com dignidade e qualificação. E para você que está com a gente aqui no Ncast, siga o perfil da CEBIC nas redes sociais para acompanhar todas as novidades apresentadas no ENIC 100. Nos vemos no próximo episódio.